Olá pessoal, me chamo Rilson José de Souza, eu sou aluno do curso de História pela Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para falar com vocês sobre as personalidades africanas na cadeira de História da África da professora Luísa Reis e do professor Yuri Augustinho. Então, a personalidade que eu escolhi para trabalhar, para comentar com vocês, é uma personalidade um pouco diferente do que a maioria tem trabalhado, do que é de costume na cadeira. Já que a maioria costuma escolher ativistas sociais, escolher políticos, escolher livros, escolher obras que ganharam grande reconhecimento por parte de personalidades africanas. Então a personalidade que eu escolhi, ela de certa forma vai um pouco contra isso que a gente tem visto até aqui. Então eu queria comentar, queria conversar com vocês sobre a história de George Weah, né? E o tema que eu escolhi para falar sobre ele é a partir da ótica dos gramados para a presidência. Então a gente vai falar de uma pessoa que teve a oportunidade de nascer num contexto de vida bastante adverso e que a partir do futebol ele teve a chance de ascender socialmente e de se tornar hoje presidente do seu país. Então, como a gente conhece, principalmente nós que somos brasileiros, né, o futebol ele tem um reconhecimento mundial muito grande, inclusive, principalmente na população negra, na população afrodescendente. Então o futebol ele tem um reconhecimento mundial muito grande, né? E um poderio que ele tem a capacidade de retirar pessoas de contextos de vida bastante adversos e de colocar essas pessoas em contextos economicamente privilegiados. Então o futebol ele tem esse poder, o futebol ele tem essa força. Assim como a gente já viu diversos jogadores, tanto brasileiros como africanos, a terem esta oportunidade. E principalmente nas décadas de 80, 90 e atualmente, o futebol africano ele tem sido muito explorado, tem sido cada vez mais enviados olheiros para observar jovens promessas africanas para serem levadas a contexto de vidas na Europa e assim tornarem jogadores de futebol profissional e, de certa forma, ganhar reconhecimento mundial. Então, isso tem aumentado bastante. Nas últimas décadas, a gente viu muitos casos, como, por exemplo, o caso de Roger Milá, o caso de Canu, o caso de Okocha, o caso de Essien, o caso dos irmãos Touré, o caso de Samuel Eto'o, que chegou a disputar a bola de ouro, o caso de Didier Drogba, e, claro, principalmente o caso de Weah, que até hoje é o único jogador africano a conquistar a bola de ouro, que é o título de melhor jogador do mundo, né? Mesmo título que Ronaldo Fenômeno já ganhou, que Romário já ganhou, que Ronaldinho Gaúcho já ganhou, que Messi ganhou atualmente, Cristiano Ronaldo já ganhou. Então, o único jogador na história do futebol africano teve essa oportunidade de vencer, que foi o ex-jogador George Weah. Então, falando um pouquinho sobre ele, Weah ele nasce na capital da Libéria e logo cedo o Weah ele não tem a oportunidade de ser criado pelos seus pais. O pai dele era operário, mas o Weah ele foi criado pela sua avó no bairro chamado Claratown, na capital da Libéria, numa favela, num contexto de vida bastante adverso, tendo muitas dificuldades desde cedo de certa forma, viver e de ter o que comer. Então o EA foi criado nesse contexto de vida muito difícil, muito complicado e que dificultava bastante a questão de pensar num futuro melhor. Então por isso desde cedo o EA ele começa a de certa forma abandonar os estudos e a mirar e a pensar e a trilhar sua vida a partir do futebol. Então o EA ele começa a enxergar no futebol uma grande chance dele ascender socialmente, consequentemente também ajudar pessoas através disso. Então o EA ele
começa a jogar futebol nas categorias de base do futebol na Libéria e ele depois chega ao futebol profissional na Libéria, começa a jogar e a se destacar. E aí já naquela época, na época dele, existiam vários olheiros de times europeus naquele país e ele é visto por um olheiro do técnico Arsène Wenger, que na época treinava o time do Mônaco. E aí, Arsène Wenger, a partir dos relatos do seu olheiro, ele resolve trazer o EA para o Mônaco. E quando o EA ele chega no Mônaco, ele começa a se destacar no futebol. O Mônaco que disputa o campeonato francês, por mais que não seja da França, mas disputa o campeonato francês. Então o EA nas primeiras temporadas, no início dos anos 90, ele se destaca no Mônaco e depois é contratado por outro time que disputava o campeonato francês, que era o PSG, o Paris Saint-Germain. E aí ele ganha destaque também no Paris Saint-Germain, consegue realizar belas temporadas no PSG e chama a atenção de outro gigante, de um gigante da Europa, que era o Milan, de Milão, na Itália, que na época era o melhor time do mundo, o principal time do mundo, o time que anos seguidos tinha ganhado a Champions League, tinha ganhado o Campeonato Mundial de Clubes. Então o Milan era reconhecidamente o principal time do mundo. E esse principal time do mundo contrata o EA, e o EA jogando, ele conquista a bola de ouro, que era na época o título de melhor jogador do mundo. E ele é reconhecido mundialmente até hoje como o único jogador africano a vencer o título de melhor jogador do mundo. O mesmo título que Messi ganhou atualmente, mesmo título que Cristiano Ronaldo já ganhou, o mesmo título que Ronaldinho Gaúcho já ganhou, o mesmo título que Ronaldo Fenômeno já ganhou, Romário já ganhou, Rivaldo, e entre tantos outros jogadores, reconhecidamente, de forma que muitos jogadores também de renome mundial também já ganharam. Então o EA ele é lembrado até hoje como o único jogador africano a vencer o título de melhor jogador do mundo. Então, ele depois de jogar pelo Milan, de jogar algumas temporadas e ir muito bem no Milan, ele depois vai jogar no Chelsea da Inglaterra, depois joga também no Manchester City da Inglaterra, e depois ele volta ao futebol francês para jogar pelo Olympique de Marselha e depois encerra a sua carreira. Então o EA, principalmente ao longo de toda a sua vida como futebolista, ele tem até hoje marcado esse feito de ser o único jogador a vencer o título de melhor jogador do mundo. Com a sua seleção, com a seleção do seu país, com a Libéria, ele não consegue classificar a sua seleção para uma Copa do Mundo, mas ele ficou marcado também em uma eliminatória, onde a Libéria disputava as eliminatórias para tentar se classificar para a Copa do Mundo, e ele chega a pagar as passagens dos seus compatriotas para disputarem esse campeonato por falta de investimento no seu país. E depois que ele pendura as chuteiras, agora ele começa a mirar, ele começa a pensar na sua vida pública. E ele se candidata a presidente e na sua primeira eleição no segundo turno ele chega a perder. Né? E os jornais da Libéria na época usavam a questão de ser uma pessoa formada, uma pessoa que estudou em Harvard e ele que nunca tinha estudado. E aí o pessoal dizia, olha, o que é mais importante, popularidade ou reconhecimento, ou conhecimento? Popularidade ou conhecimento científico. E a partir disso ele perde a sua primeira eleição e depois disso ele se torna embaixador da Unicef. E aí ele depois disputa um outro cargo público, ele disputa a vaga de senador na Libéria e consegue vencer e se tornar senador de uma província na Libéria. Depois ele novamente disputa o cargo de presidente, perde e depois ele chega a se candidatar de novo e ganhar. E aí ele chega a se tornar presidente da Libéria. Então o EA ele sai da favela, vai para os gramados e depois se torna presidente do seu país. Dos gramados a presidência e se torna uma figura muito importante, né? O único jogador de futebol da história que a gente viu até hoje a se tornar presidente de um país. E antes de se tornar presidente, por exemplo, ainda na Unicef, ele ajudou, ele participou de uma campanha para que crianças elas não participassem, por exemplo, da milícia. Né? E durante a sua campanha, é um tema muito importante essa questão das crianças não participarem da milícia e não servir como criança soldado. E durante a campanha também, um dos temas que o EA ele mais usava
é o tão importante em todo mundo, que era o tema do combate à corrupção. E agora, depois, o EA assume a presidência, ele tem enfrentado muitos problemas como presidente, principalmente na área econômica, já que o país da Libéria ele enfrenta problemas históricos na área econômica, e o EA ele tem enfrentado muitos desafios na área econômica, tem enfrentado muitas dificuldades como presidente do seu país. Então, basicamente, o que eu queria falar era isso, eu queria trazer essa personalidade, eu queria fugir um pouquinho da normalidade para que a gente conhecesse um contexto um pouquinho diferente, uma personalidade diferente e que tem um renome bastante conhecido através dessa força que é o futebol, que mundialmente ele é capaz de fazer pessoas conhecidas praticamente em todos os países. Então, assim foi também com o EA, que é uma pessoa extremamente popular no continente africano, extremamente popular no seu país, pelo fato de até hoje ser o único jogador africano a vencer o título de melhor jogador do mundo da FIFA.